Olá, tudo bem? E hoje eu quero falar com vocês sobre a formação do hábito, né? Como é que a pessoa forma um hábito e chega em uma condição que tem de algum hábito? Hoje, a formação do hábito ela é formada dos mesmos modos, tá? Então, quando a gente fala da formação de hábito também para a pessoa que está acima do peso, tem todo um processo. E aí que a coisa pega. Olá, eu sou a Alessandra Barreto, sou coach de emagrecimento consciente e eu acredito que transformar a mente é que emagrece, tá bom? Então vem comigo para a formação do hábito, que eu vou te explicar um passo a passo agora. Para formar o hábito, eu começo pelo pensamento. Esse pensamento gera um sentimento ou uma emoção. Esse sentimento e emoção já gera um comportamento que eu vou fazer esse comportamento sempre e ele vai se tornar um hábito que é a manutenção. Vejam, para eu chegar lá no hábito, eu tive um pensamento, um sentimento e uma emoção, um comportamento, para depois chegar no hábito propriamente dito. Percebe que o hábito que você tem hoje de, vou colocar se exercitar, ele foi gerado de um pensamento, de um sentimento e uma emoção, um comportamento que você manteve, exemplo, ir para a academia, e o hábito que ele agora é seu hábito. Eu também tenho o hábito de correr, estão aqui, apresento minhas medalhas, gosto bastante, e eu sei que a formação do hábito foi feita assim. Mas no caso de emagrecer, o que acontece que as pessoas não emagrecem? O que é que o hábito tem a ver com isso? Tudo começa porque a gente quer começar pelo hábito. A gente não quer começar a emagrecer pelo pensamento. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas você conhece que começa a dieta na segunda e quarta-feira já jogou o balde pro alto? Tem uns que vai até sexta, esses aí são até heróis. Mas percebe que tem muita gente que quarta-feira já tá fora. Não deu, semana que vem eu começo de novo. Por quê? Porque você quer começar pelo hábito, pela retirada do pão, começa no almoço, né? Sua salada com frango. Você começa pelo hábito, pela alimentação, você já pula as etapas, quer começar lá na frente. E aí já começa todo o problema, tá? Quando a gente faz lá o coach de emagrecimento ou o desafio 30 dias, sempre temos que estar começando pelo pensamento. Então, por isso que existe uma série de tarefas, porque você tem que mudar os seus pensamentos. Os seus pensamentos mudados vai gerar um novo sentimento e uma nova emoção. Aí você vai começar com os novos comportamentos. Só que isso no início é muito passo a passo. Para formar o hábito é porque já ficou no automático. Mas precisa respeitar esse passo a passo. Você precisa modificar primeiro o seu pensamento diante daquele alimento, mudar o sentimento ou a emoção. Você precisa ter tempo para isso. E depois um comportamento que você vai continuar fazendo para ter um hábito. Você fala, nossa, eu fiz tudo isso para emagrecer? Fiz. Eu. Você vai precisar fazer se você pensa em ter um corpo saudável para a vida inteira. Então vamos recapitular? Mude seus pensamentos em relação ao alimento. Você está comendo aquilo por quê? Gere um sentimento, mas você não, gere um sentimento de gratidão, um sentimento de hoje não, um sentimento eu vou fazer o melhor para o meu corpo. Respire e faça sempre esse comportamento para que você chegue ao hábito. Eu ia falar uma coisa, quase eu cortei. Os pensamentos de compulsão, eles são muito rápidos. Então, quando você vê e já comeu o brigadeiro, é que você não tem tempo desse passo a passo. Mas você precisa se exercitar um pensamento, um sentimento e uma emoção que isso vai estar gerando, um comportamento e o hábito. É assim que você vai emagrecer. E é isso que a gente faz nos desafios lá de 30 dias, tá? Continua me acompanhando, vou continuar falando sobre isso, porque isso é tão rápido de acontecer e quando você viu, você já comeu lá sei lá o que, um brigadeiro, um doce e não consegue se controlar, tá bom? Mas essas 4 engrenagens, elas são definitivas para o seu emagrecimento. Eu acredito que transformar a mente realmente emagrece. Muito obrigada.
Se gostou, compartilha. Eu vou continuar falando desse assunto.